Olá, amigos empresários, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho aqui uma felicidade imensa em receber um grande amigo, Dr. Belísio. Tudo bem, Dr. Belísio? Como é que Olá, tá? Cleito. Satisfação imensa, uma honra participar aqui do seu podcast. Nós que já temos essa amizade de muito tempo e agora podemos compartilhar experiências aqui, podermos compartilhar experiência que é extremamente honroso e uma satisfação. Bem, pessoal, eu acredito que vai ser de bastante valia aqui esse bate-papo que nós vamos ter. Foi bastante solicitada a presença dele aqui. Muitas pessoas dizem, oh, chama o Dr. Belísio, Dr. Belísio. O homem tem a agenda cheia, mas graças a Deus aí depois de meses aí tentando a gente encontrar aqui um horário, deu certo. Vai ser de muito aprendizado o conteúdo aqui que vamos bater, muito relevante esse bate-papo que vamos ter. E Belísio, antes de mais nada, para quem não te conhece, né, se você pudesse falar um pouco sobre a sua especialização, sobre a sua formação, para quem não te conhece e ficar ciente da, do que você trabalha hoje. Sou médico formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal. Na minha época só tinha o curso de medicina em Natal. Tenho especialização em geriatria, né? A gente fez especialização lá em Porto Alegre, que agora está no sofrimento das águas. Passamos 2 anos lá na PUC. Sou especialista em geriatria e clínica médica. Temos título tanto na clínica médica, título de especialista, né? Com RQE na clínica médica, como na geriatria. Médico que tem um trabalho há mais de 15 anos aqui no Siridó. A gente tem serviço prestado no hospital, sou médico da CESAP, do governo do estado. Hoje estou assim, além de clínico, geriatra, também sou intensivista. Intensivista é quem tem a habilidade de trabalhar na UTI, né? Então a gente, por muito tempo, fez plantão de UTI e hoje estamos à frente da unidade de terapia intensiva do nosso hospital regional, coordenando. Meu vínculo no estado é esse. Também tenho um vínculo federal, sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Aqui a gente, na universidade, sou professor da graduação. A gente coordena o módulo de envelhecimento e saúde. Também sou coordenador do programa de residência médica em clínica médica. A gente coordena a residência de clínica aqui de Caicó. É uma pós-graduação, o médico residente se torna especialista em clínica médica. Então a gente supervisiona esse programa, professor da graduação também. Tenho mestrado, né, na área de educação e saúde. Acredito que é isso. Então a gente... Filho de Caicó? Filho de Caicó, muitos anos morando fora, né? Antigamente não tinha o curso de medicina aqui, especialização, residência em geriatria também não tinha no Norte e Nordeste, a gente teve que buscar fora. Então, sou essa pessoa, mas sou também flamenguista, sou pai de família, pai de dois maravilhosos filhos, Heitor e Pedro, né? Um com 6, outro com 3 anos. Sou filho de Zé Belísio, meu pai que se foi há 1 ano e meio. Dona Maria de Zé Belísio, sou sertanejo, filho de Maria e Zé. Meu nome é Francisco também, sou devoto de São Francisco. E acredito que minha trajetória é mais ou menos essa, pautada na família, a profissão como meio de vida, mas também como forma de satisfação pessoal. Não me imaginaria em outra especialidade. Sou muito poli. Então, pacientes complexos, sou intensivista, gosto de paciente complexo, daquela coisa do plantão de UTI, mas gosto também de pacientes complexos, pacientes idosos, pacientes que têm muitas doenças, e aí é a minha expertise, é basicamente isso. A ficha é extensa, viu? Sem falar que sou jiu-jiteiro, faixa preta, né? Isso aí, já tá em faixa preta já. Tem alguns anos de faixa preta, 25 anos também tem que chegar lá, né? Primeiro dan, segundo dan? Não, tô no primeiro dan ainda. Bacana. Qual a academia? O Grace? Nordeste Fight hoje é a nossa bandeira, mas a gente da Team Fernando Alves, né? O mestre Fernando, que hoje mora no Cazaquistão. Ele tem uma filial aqui em Caicó, a gente treina lá no Pingo d'Água. E também fazemos a arte suave. Bacana. Belísio, por que medicina?
Medicina, meu pai agricultor, minha mãe é agricultora também, vieram para a rua, vieram para a cidade grande, Caicó no caso, Polo. Ele muito humilde, família pobre, não existia médico e eu vi a medicina, sempre gostei de servir, sempre fui uma pessoa sociável, com esse dom de servir. E vi a medicina como uma forma de dar uma qualidade melhor para minha família, para meus pais e para meus irmãos, embora eu fosse o mais novo, mas a gente família bastante humilde. Então a medicina saiu nesse meio aí. Então, um misto de satisfação pessoal por servir, por gostar de servir e como meio de vida também, de dar condições melhores. A minha profissão, ela, principalmente assim que eu me formei, ela ainda era uma profissão que você conseguia emprego fácil, você tinha retorno financeiro razoável, então dava para melhorar a condição da minha família. A ideia foi basicamente essa, um misto de ganhar a vida e dar uma condição melhor para minha família, mas também de ajudar o próximo, exatamente. E são quantos irmãos, Belício? Somos 5, né? Todos homens? Não, tem uma mulher, eu sou o caçula, né? E temos mais 3 homens e uma mulher. A família da gente é assim, eu tenho 42, aí meu irmão tem 7 anos mais velho, tem 49, aí o outro mais 7 anos para frente, aí depois os 3 mais velhos eles já são próximos uns dos outros. Então, somos 5 filhos, estamos vivos, né? A gente perdeu nosso pai há 1 ano e meio, mais ou menos. Vai fazer 2 anos, na verdade, agora em junho, né? Estamos em maio, a coisa passa rápido. Baque muito grande. Uma das coisas que me fez, assim, pensar que, rapaz, a minha escolha na medicina, a minha escolha na geriatria foi muito assertiva. A minha escolha como intensivista foi muito assertiva, porque eu tive a oportunidade que poucas pessoas têm de cuidar do meu pai até o último suspiro dele. Eu, quando casei e comprei uma casa em frente à casa dos meus pais. Quando fui me casar, disse à minha esposa que, olha, eu vou me casar, mas eu jamais vou abandonar meus pais. Então, eu vou morar na frente deles, a gente vai criar nossos filhos lá dentro da casa dos meus pais. E ela concordou, graças a Deus. A gente vive até hoje. E eu pude cuidar. Meu pai tinha Parkinson, muitos anos de Parkinson. E eu pude cuidar. O meu consultório é vizinho à minha casa. Então, assim, quando ele passou mal, eu estava no consultório, eu corri, não gastei ali 1 minuto, não gastei. E eu vi que, assim, valeu tudo a pena, porque poucos têm esse privilégio de cuidar do seu pai sem um sentimento nenhum de culpa. Ele simplesmente descansou com a sua família, não só eu como médico, cada um na sua função. A gente foi muito amado, a gente naturalmente, também retribui esse amor. Isso eu vejo na prática do dia a dia dos idosos, no dia a dia, aqueles que foram péssimos pais, aqueles que eles estão institucionalizados no abrigo, a família não cuida direito, ou quando vem cuidar é por obrigação judicial, enfim. Mas eu senti que valeu a pena, não que isso signifique que o valeu a pena é só por isso, não, por muitas outras coisas. Então, pude cuidar de papai até o último suspiro dele, né? Então isso foi muito gratificante para nós. Nossa mãe é viva ainda, né? Ela, graças a Deus, é ativa, faz pilates, faz academia, faz hidroginástica, tem suas comorbidades, hipertensa, ela é diabética e tal, mas meu propósito inicial de dar uma condição melhor a meus pais, seja financeira, ao ponto do que a gente pode, seja de estar ao lado, de ouvir, isso eu venho tentando manter. Então, nossa mãe ainda é viva, Dona Maria de Zé Belise, e muito honra ter esse nome de Belísio, descendente do meu pai, e ser filho, eu me sinto muito orgulhoso de ser filho do meu pai e da minha mãe, e ter os irmãos que eu tenho. Bacana, um raio pai e mãe, né? Quantos anos ela tem? Mamãe tá com 76. Fez 76 agora, domingo é o dia das mães. Antes de eu vir pra cá,
passei lá para deixar uma florzinha para ela, mas domingo a gente vai estar junto, se Deus quiser, no Dia das Mães. E a Dona Maria, com 76 anos, tá aí, sendo o pilar, né? A gente tem que entender muitas vezes sobre cuidados paliativos, sobre cuidados de fim de vida, até que ponto eu devo ir com esse paciente, até que ponto devo ele manter ele vivo se ele está só sofrendo. Mas tem um valor simbólico, mamãe está viva, mesmo o papai com todas aquelas limitações, ele era um símbolo de união da família, né? Então ele está vivo ali para toda a família, ela está viva, ela representa muita coisa. Mamãe estando bem, a família toda funciona bem. A gente tudo se acerta. Mamãe não está bem, nada funciona na família com os irmãos. Então, assim, tem que ter essa noção também de que a mamãe da gente estando viva e domingo é um dia de celebrar isso, é muito importante. Feliz daquele que ainda tem pai e mãe. Graças a Deus também tenho meus pais, amo também, papai com 72, mamãe com 71. Bem também, com as suas limitações, né? Hipertenso também, diabetes e tal. Mas graças a Deus, Deus é muito bom. Então, todos os ensinamentos que eles me passam, eu sou muito grato, sou muito honrado por tudo que eles fizeram e fazem até hoje, né? Talvez essa geração nossa, 42 anos, nós temos, somos da mesma idade, seja um pouco diferente das atuais. Eu não tenho a expectativa de... Nem tenho, assim, a obrigação moral. Aliás, não é que eu não tenho a obrigação moral, mas eu não tenho essa expectativa que meus filhos cuidem de mim como eu cuidei dos meus pais. São de uma geração totalmente diferente. Os vínculos, os afetos, eu tento manter a mesma educação que eu tive. Meu pai e minha mãe não tinham nada. O que eles tinham para dar a gente era amor. E deu. E deu. Educou, coisa certa e amor. Então, eu tenho uma condiçãozinha melhor de outros aspectos. O simples, eu tenho a obrigação de dar amor a meus filhos. Mesmo assim, eu não tenho esse... Porque eu acho que essas novas gerações não vão ter como cuidar de tantos idosos, porque o país está envelhecendo, as pessoas estão vivendo muito mais, serão muitas pessoas dependentes, e os jovens, essa geração atual, talvez não tenha a mesma pegada que a gente tem com nossos pais. Espero que ficarei muito feliz se puder ser. Mas jamais eu vou criar essa expectativa, eu vou obrigar meu filho, vou ficar decepcionado se eles não tiverem o mesmo carinho que eu tive com meus pais. Dou o exemplo, eles veem eu cuidando da minha mãe, veem eu cuidando... Cara, não tenho dúvida, Belísio, que eles vão seguir, porque é semelhança. Você só dá o que você tem. Se você dá amor e carinho para os seus filhos, eu não tenho dúvida que ele vai compartilhar da mesma pegada que você tem. Porque é do mesmo jeito. Então, eu hoje tento ser o exemplo para os meus filhos, porque é isso que a gente vai deixar, é o legado. Então, assim, o amor que eu dou à minha esposa, a forma como eu trato a minha esposa, a educação que eu tenho com eles. Então, naturalmente, por espelhamentos, eles vão observando e vão internalizando isso e entendendo o que é o conceito. Então, assim, eu já cheguei a ter colaboradores aqui que não sabia dar um abraço. E nem sabem, nunca ouvi falar eu te amo. Por quê? Porque nunca receberam isso dos pais. Eu recebi eu te amo todas as vezes que eu vou em casa. Eu pedi a benção, que é um negócio que hoje a gente não vê filho abençoando, né? Pai abençoando filho, né? Entendeu? Um simples gesto, como eu te falei, de abraçar, muitas das vezes o cara não consegue nem dar um abraço. Por quê? Porque ele nunca recebeu isso dos pais. Então ele se trava. Não significa dizer porque ele não recebeu que ele não consiga desempenhar, mas a maioria se trava. Então, por espelhamento, por ele não ter recebido, ele não passa isso para frente. Então, assim, por ter recebido muito amor da minha família, da minha mãe, do meu pai, abraço, carinho, eu beijo meus tios, minhas tias, meus amigos, gato, cachorro, periquito. Então, assim, por quê? Porque sou eu, né? Do mesmo jeito é você, né? O exemplo, né? Eu me pauto muito filosofia de vida, como eu aprendi como cristão, nos meus dilemas, nas minhas dúvidas, eu busco Deus, busco a Bíblia. Então, guio mais ou menos minha vida assim, mas Jesus Cristo, ele deu, ele dava o exemplo. Pode prestar atenção que toda palavra, ela é uma parábola, ele dá um exemplo. Então, todo mundo hoje fala de Jesus ainda, coisa que
Então, eu acho que isso realmente, eu falo isso para os meus alunos lá na faculdade, eu não preciso estar pegando, se eles sabem que eu sou um médico competente, que eu sou atencioso com os meus pacientes, eu procuro resolver as coisas. Quando eu passo a visita na UTI com os meus alunos, eles percebem que eu levanto o lençol, eu examino o paciente da ponta do cabelo ao dedo do pé. Exemplo ensina muito mais do que eu passar uma hora ali explicando no slide. Então, do meu exemplo, como médico, como pessoa, procuro não distanciar muito. Tá com alguma dificuldade ali, pessoal, alguma coisa, pode conversar comigo, meus residentes também do mesmo jeito. Então, confio demais em educar pelo exemplo. Na saúde, do mesmo jeito. Então, eu sou médico, não bebo, já bebi, mas não bebo. Eu não fumo, eu não como mal, eu faço atividade física, eu durmo bem. É o exemplo. Então, como é que eu vou cobrar do meu paciente uma coisa que se eu não... Então, eu tento fazer tudo por espelhamento, como você disse, pelo exemplo. Então, a expectativa é que os filhos sigam o meu exemplo. Eu, uma pessoa honesta, trabalhadora, tá ali, na hora difícil, estou ali, vou pro jiu-jitsu com ele, vou para numa confraternização. Não posso estar 24 horas, que a gente, não, infelizmente, não pode. Se pudesse, estava com ele 24 horas, mas eu tento, sim, pelo exemplo. As palavras motivam, mas o exemplo arrasta. Arrasta. Isso é a maior, uma Cara, das é a maiores maior verdade, entendeu? Por exemplo, eu deixei de beber em 2017, quando um dos meus filhos disseram assim, papai, você disse que bebida ofende, mas e por que você bebe? O filho confronta muito a gente, 2017 pra cá, nunca mais eu tomei mais nada. Parei de beber naquele dia. Filho bota a gente em conflitos existenciais. Por isso que o ser humano, eu digo muito, ele se completa, com todo respeito a quem não teve a oportunidade de ser pai, ou ainda não é pai, mas o ser humano se completa quando ele é pai, quando ele é mãe. Só faz sentido a vida, eu acho. Você evolui, você é outra pessoa. É uma coisa inexplicável, assim, não tem como. Mas eu acho que é nesse sentido do exemplo, de você mudar as coisas quando você é pai. Isso é na liderança, né? Mas beleza, eu faço que o papo tá bem bacana. Aqui a gente pode conversar sobre família aqui muito tempo. Mas gostaria aqui também que você falasse um pouco, amigo, nessa lastra experiência que você tem nessa jornada aí de mais de 15 anos de trabalho com geriatria. Quais são hoje dentro do seu consultório, certo? Quais são, vamos dizer assim, os top 3 de demandas mais requisitadas de problemas existenciais? Olha, Cleito, a geriatria ela é uma especialidade relativamente nova, né? Inclusive muita gente não sabe. Geriatra, para que geriatra? Qual a doença que eu vou para o geriatra? Eu tenho o orgulho de ter trazido a geriatria aqui para o interior do Rio Grande do Norte, em Caicó. Inclusive sou o primeiro geriatra titulado do interior do Rio Grande do Norte. Fui o primeiro geriatra mestre no interior do Rio Grande do Norte. E talvez o primeiro geriatra que tem um programa de rádio, né? Então, eu trouxe a geriatria, eu precisei dizer às pessoas como funcionava o meu trabalho. Então, há mais de 10 anos a gente tem uma participação no rádio, tem um quadro Envelhecer com Saúde na Rádio Rural. E foi com isso, e logicamente com os resultados dos pacientes, que a gente conseguiu mostrar, pelo menos para onde vai o alcance, a nossa especialidade. Inclusive, o Siridó é a região mais longeva do estado. O Jardim do Siridó é a cidade mais longeva, com a expectativa de vida maior do estado. Tem alguma explicação por causa disso? Olha, eu acho genética, logicamente. A herança parelha, Jardim do Siridó ali tem da colonização, então tem uma explicação nesse sentido. Tem uma explicação talvez da cultura, né? Eu acho que eu tenho um pouquinho de, nem que seja 0,5%, de culturar as pessoas. Por exemplo, uma dica sobre uma queda. O paciente não caiu, não fraturou o fêmur, viveu mais. Uma dica sobre uma incontinência urinária, um Alzheimer, alguma coisa nesse sentido, o paciente. Então, os meios diagnósticos e de tratamento da nossa região também melhoraram, mas eu acho que passa por isso, por genética, por uma cultura pensando no idoso como sendo uma pessoa que pode viver mais, não só coisa velha não presta.
Então, minha. Eu acho que eu contribuí um pouco, mesmo tentando mostrar meu trabalho, na verdade, o trabalho do rádio, eu gosto muito de rádio, mas era para mostrar minha especialidade, mas findou também uma prestação de serviço, né? A população, como eu disse, encontra as pessoas na rua, às vezes, olha, doutor, meu pai toda noite ele ia várias vezes no banheiro e eu escutei o senhor dizendo na rádio que era melhor colocar ali um urinol ao lado para evitar dele cair, porque ele realmente, quando levanta, fica tonto e às vezes ele tem que ir no banheiro rápido, porque ele é doente da próstata, senão ele se urina. Já aconteceu até dele escorregar na urina e cair. E uma fratura num idoso é um divisor de águas. Ele pode morrer na cirurgia, ele pode não andar mais, ele pode conviver o resto da vida com dor. Então, assim, é um divisor de águas. Então, e esses feedbacks, assim, vamos dizer, nos motiva a estar todo dia buscando trazer o que de melhor temos na geriatria. Hoje o conhecimento está na internet, né? Tá aí. Mas, respondendo a sua pergunta, né, sobre eu tive que fazer esse contexto que programa de rádio, tive que mostrar às pessoas, porque é uma especialidade relativamente nova, mas o grosso do consultório é o Alzheimer, são as demências, queixas de esquecimento. A pessoa, quando vai envelhecendo, ela tem vai aumentando o risco dela ter uma demência, dela ter um Alzheimer, né? Queixas de mobilidade, as pessoas idosas, elas sofrem muito com capacidade de se locomover de um lugar para outro. Então, aspectos sobre queda, sobre tontura, pacientes com dores articulares, idade com dor. As pessoas não têm essa necessidade não, ninguém merece viver com dor. Um dos piores sintomas, e as pessoas subvalorizam, principalmente os idosos. Não, é da idade, né? Então, o grosso do consultório, eu diria que são os pacientes com Alzheimer, são os pacientes que têm problemas de mobilidade, são aqueles pacientes mais vulneráveis, frágeis. A gente chama os pacientes frágeis. Aquele idoso que vem perdendo peso, vem perdendo apetite, a marcha vai ficando mais lenta. Meu pai está ficando fraquinho, está debilitando, ele está degringolando. Então, eles trazem para a gente dar uma enxugada, dar uma melhorada, fazer, buscar identificar o que é que está fazendo ele entrar nesse ciclo de perdas em espiral, que fica retroalimentando ali, perdendo. Dores, consultório, muita depressão, muita ansiedade. Não que eles venham achando que a depressão é ansiedade, mas na geriatria a gente tem a máxima não, os idosos eles têm sintomas diferentes. Por exemplo, a febre de um idoso, ela é menor, ele quase não tem febre quando faz uma infecção, ele delira, entra em confusão mental, ele para de andar, perde o apetite. Então a gente considera os idosos que eles são oligossintomáticos, eles têm poucos sintomas, eles não têm aquela tosse com catarro amarelo dizendo que é pneumonia, não. Ele perde o apetite, muitas vezes fica sonolento, só para depois apresentar praticamente ficar assintomático e... Quando vem, já está grave. Então eles vão para o consultório com queixas como, por exemplo, fraqueza, fadiga, farnizinho, sem energia, e a gente identifica que é uma depressão. Depressão no idoso dá muita anedonia, que a gente fala. Por irritabilidade, eu falo, meu pai está muito irritado e tal, meu pai está esquecendo. Então, o diagnóstico de depressão e ansiedade, no contexto da geriatria, perda de apetite, depressão dá muita perda de apetite do paciente idoso. Então, o carro-chefe seria isso, as demências, mobilidade, transtorno depressivo. E aquele paciente que, eu diria que essa é a principal, assim, ele busca o consultório do geriatra para ter aquele médico de referência. Esse é meu médico. O geriatra, a própria geriatria gerente, né? Ele gerencia a saúde do indivíduo idoso, individualizando, né? A gente se comunica muito com outras especialidades, mas o paciente ele tem a referência dele no coração, ele tem a referência dele no rim, mas ele quer aquele médico para dizer, esse é meu médico, quando eu me internar, tudo passa por ele. Inclusive, a gente, como eu disse, se comunica muito com outras especialidades, porque o paciente ele tem o cardiologista dele, ele tem o psiquiatra dele, mas ele tem o geriatra, Então, eu sempre digo, o geriatra é aquele médico que o paciente busca para dizer, esse é meu médico. Assim como a criança tem o pediatra, a mulher tem a ginecologia,
O idoso tem o geriatra para o que ele sentir buscar lá. Mesmo que a gente identifique, não, manda para algum especialista. Então, esses pacientes que buscam esse gerente para gerenciar as doenças, para conduzir o envelhecimento saudável, é também uma das principais demandas do consultório. Bem esclarecedor, viu? Né? Até para mim, porque até então eu também tinha algumas Você vê dúvidas. como as coisas são. Eu encontro colegas médicos que às vezes, Belis, assim, qual a doença que eu encaminho? Eu disse, não é doença não, nem sempre é doença. Eu sei que você vai lembrar de mim quando alguém estiver esquecendo, que lembra do geriatra nessa questão do Alzheimer, isso é bem importante. Ou quando o paciente sofre uma queda. Mas ninguém sabe, assim, prática, quando é que eu vou pro geriatra, entendeu? Isso é rotina, não fique assustado, não. Você falou aí que uma das coisas é a demência. A demência é a falta de esquecimento, não é isso? A falta não, Sim. é o início do esquecimento, não é isso? Existe alguma data, um início, a partir de tal data já começa a ficar esquecido? Ou não? Demência é um nome genérico, assim. Antigamente, caducando, ficando gaga, tá. Então, demência é o quê? É o paciente quando ele perde alguma função cognitiva, ele está esquecendo, ele está faltando alguma palavra, ele não sabe mais executar alguma coisa que ele executava antes, ele não tem tanta... Então, ele tem uma queixa que geralmente é o esquecimento. E esse esquecimento, ou essa alteração cognitiva, interfere em alguma coisa no dia a dia dele. Por exemplo, ele está dando esquecido e não consegue mais tomar os remédios sozinho. Ele não consegue mais usar o celular, ele não consegue mais dirigir. Então, demência, síndrome demencial é a perda da memória, assim, a perda da cognição com prejuízo em alguma atividade do dia a dia. Então, é o nome genérico. Dentre as demências, existem várias. A mais prevalente, em torno de 60% dos casos, é a demência de Alzheimer. Aquela clássica que a pessoa tem esquecimento, principalmente esse esquecimento de curto prazo. A memória, esquece o que aconteceu há pouco tempo, mas lembra do passado todinho. Então, Alzheimer é um tipo de demência. Demência é um nome geral e existem vários tipos de demência. A demência de Alzheimer é mais comum. Aí tem a vascular, tem a demência que é causada por injúria vascular no cérebro, seja por hemorragia, seja por isquemia. Tem a demência por corpúsculos de Levy, é uma demência que tem uma característica própria. Tem a demência mista, quando tem duas. Tem várias outras, tem demências reversíveis, tem a demência por doença de Parkinson. Então, demência é o nome genérico, Alzheimer é um tipo de demência. E a idade é um fator de risco, ou seja, quanto mais idade, mais as pessoas têm risco de ter demências, como o Alzheimer. Você me perguntou qual a idade. Uma demência, para a gente considerar uma demência não precoce, é 60 anos. 60 anos é a idade que a gente diz se é uma demência. Se você tem uma demência antes de 60 anos, a gente considera isso uma demência precoce. Depois de 60, é uma demência. E cada década que passa vai aumentando em muito. Por exemplo, aos 80 anos, 20 a 30% das pessoas têm demência. Entendeu? Então, ou seja, a cada 10 pessoas, 3 você vai ter com demência. Já aos 60 é bem menor. Com 42. 42. Esquecimento. Você tem esquecimento. Tem Mas, esquecimento pronto, grande. vamos lá. Esquecimento é uma queixa muito comum, né, no dia a dia. Mas a principal causa de esquecimento não é Alzheimer, não é demência. É a que mais preocupa. A pessoa está esquecendo, já fica com medo de Alzheimer, né? Mas a principal causa de esquecimento em todas as faixas etárias é a falta de atenção e concentração. Para a gente lembrar de uma coisa, por exemplo, se amanhã eu perguntasse a você qual era a cor do meu relógio, se você não tiver prestado atenção, você não vai dizer. Mas você olhando, ó, é amarelado. O relógio disse, é falsificado, mas é amarelado. Então a gente depende da atenção, da concentração. Você só lembra daquelas coisas, daquilo, da quantidade do copo, do relógio, porque você olhou e se concentrou. Se você tem algum problema que atrapalha você estar atento e concentrado, você não vai lembrar. E o que é que atrapalha você estar atento e concentrado? Geralmente transtornos do humor. Ansiedade, por exemplo. Transtorno. Que ansiedade é o medo, você se antecipar às coisas, você querer fazer tudo ao mesmo tempo. Quando você tem ansiedade, você salta o pensamento. Então, você está aqui, mas está pensando em outra coisa e depois em outra coisa. Então você não lembra.
Então, uma das principais causas de esquecimento, principais etiologias, é o transtorno de ansiedade. As pessoas estão mais sobrecarregadas, as pessoas estão com mais distratores, você não tem mais só o radinho para ouvir, você tem o rádio, a televisão, a internet, o celular e assim por diante. Então, desatenção, desconcentração, ansiedade é uma causa. Depressão é outra causa. Transtornos do sono, as pessoas não dormem mais bem, as pessoas querem dormir com medicamento, querem passar o dia acordado com outro medicamento. Então, você já perdeu alguma noite de sono. Então, sabe que no outro dia você não está atento a nada, você perde a concentração. Transtornos do sono causam muito esquecimento. Então, o Brasil é o país com maior incidência de transtorno de ansiedade. E a ansiedade é a principal causa de esquecimento. Então, na sua idade, lamento informar que não é uma demência ainda. Isso provavelmente é um transtorno ansioso ou é algum outro fator, eu falei aqui, de sono, de ansiedade, de depressão. Às vezes a pessoa está tomando medicamento que dá esquecimento naquele período. Existem, às vezes tem uma doença que pode causar um esquecimento e não sei uma demência. Agora, o que a gente tem que estar atento transtornos do humor, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, são fatores de risco para a demência. Ou seja, você está esquecendo e você não busca tratar a causa do seu esquecimento, esse esquecimento lá na frente pode se transformar, na verdade, numa demência, porque o estresse é um dos grandes inimigos do cérebro. Ele vai destruir seus neurônios e você vai ficar realmente com alguma demência. Você vai ter um risco muito maior, assim vamos dizer. Então, cuide do seu estresse para você tente organizar seu pensamento, seja com... se tiver algum fator desse, na verdade, teria que investigar melhor, mas a base é essa. Se você não está atento, não está concentrado, não faz uma coisa de cada vez, você tende a dividir sua atenção para mais de uma coisa e não lembrar. Isso é a principal causa. Lhe aliviei, não está com Alzheimer não. Não, graças a Deus. Mas eu tenho exatamente o que você falou aí. Fazer muitas coisas, não fazer o foco, e aí você termina fazendo muitas coisas e não termina lembrando. Exatamente isso aí. Talvez sua profissão, seu ramo, exija muito isso, né? Mas o ideal é que você organize assim, a agenda. A sua forma de pensar. E existem profissionais que podem cuidar disso, por exemplo. Se você tem essa facilidade de uma psicoterapia, um psicólogo ele pode lhe orientar a você melhorar como você focar. Uma coisa mais sustentável, que a gente vê muita coisa de autoajuda. Autoajuda é bom assim, uma semana dos que você está lembrando. Você leu aquele livro, você fica naquela vibe, e uma ou 2 semanas, depois você esquece aquilo. Terapia, essas coisas repetitivas, assim, você tende a modificar a longo prazo. Ser sustentável, uma coisa que vai demorar muito tempo. Então, uma estratégia seria, talvez, buscar se tem algum diagnóstico, se não tiver, melhorar. Olha, estou aqui desatento, desconcentrado, penso várias coisas ao mesmo tempo, quero melhorar. Não sei se isso no pessoal de uma idade mais avançada tem, mas eu acredito que sim. Hoje o mal do século é o quê? É depressão e ansiedade. Isso nos idosos é muito comum? É um índice maior do que na adolescência ou não? Olha, o que temos de dados é que a incidência e a prevalência não varia muito, não. Mas o que a gente sabe é que existe muita subnotificação, ou seja, muita gente idosa tem depressão e ansiedade, não sabe que tem, não foi diagnosticada, porque quando vai para pesquisas em serviços especializados, por exemplo, a gente fizer um levantamento aqui no nosso ambulatório da universidade, a gente tem 2 ambulatórios, tem um ambulatório de demências e tem um ambulatório de geriatria em geral. Lá a incidência de depressão e ansiedade é muito acima da literatura. A literatura diz que é 15%, pode variar um pouquinho por cento. Lá a incidência é muito alta. Por quê? Existem algumas explicações para isso. Primeiro, o envelhecimento cerebral. Quando a gente envelhece, não é só o cabelo que fica branco, não é só o cabelo que cai, não é só a ruga que aparece, não. O cérebro envelhece, o seu rim envelhece, o seu pulmão envelhece, tudo fica diferente. Não é que fique pior. Mas a gente perde
comunicações, assim vamos dizer, redes neuronais. A gente tem modificações cerebrais que podem facilitar a pessoa ter tanto ansiedade como depressão. Pode ser, algumas coisas protegem, quando a gente envelhece, a gente fica mais resiliente, as decisões são mais assertivas, não tem a mesma impulsividade do jovem, então envelhecer nem sempre é ruim. O envelhecimento cerebral ele traz uma maturidade também nesse aspecto. Mas a incidência e prevalência de depressão em pacientes idosos tem mais fatores, além do envelhecimento cerebral, porque o idoso está próximo de morrer. Você sabe que uma pessoa com 90 anos está muito mais próxima de morrer do que um de 20. Então ele sabe disso. Ele perde amigos, ele perde entes. Se a gente com 42, vez por outra, a gente perde um amigo de infância, perde alguém. Imagina uma pessoa com 80, vários amigos dela. Então ela sabe que está mais próxima da morte. Isso é um fator estressor. Ela tem limitações. O paciente que tem 80 anos, se ele não tiver feito um envelhecimento saudável, ele tem limitações. O que ele gostava de fazer era de ir para o sítio. Não consegue mais ir sozinho porque não enxerga bem, não conseguiu renovar a carteira, porque não consegue mais dirigir o carro, porque não consegue mais. Então, as limitações das doenças crônicas, quando eles não tratam bem, fazem com que eles... Isso é um fator de risco para eles entrarem em depressão. Solidão, né? Os idosos sofrem muito com isso. A gente, como eu falei anteriormente, temos uma geração pouco diferente. Então, muitas vezes a gente não conversa com os nossos pais, então tira ali 5 minutos. Quem está nos assistindo pode estar ouvindo o que ele vê. Meu Deus, os idosos, ninguém tem paciência de conversar. Por quê? Porque o feedback de prazer que eles têm é quase como um vício em drogas, o que o cérebro tem com as telas, né? Então ele se entrete muito mais com as telas do que eles têm tempo. Então os idosos se sentem muito sós. Não tem mais eles foram criados com vínculos, com afetos, com conversas, e as pessoas hoje estão vivendo só no celular. Quando eu vim pra cá, eu passei ali, era um barzinho, tinha uns 3 ou 4 pessoas, uns casais, todo mundo no celular. Ninguém tava celebrando o momento de estar numa sexta-feira no happy hour, tomando uma cerveja num bar. Não estava sendo celebrado isso, estava no celular. Então os idosos, a solidão é um fator de risco extremamente grave. Não só para abrir quadros de depressão como fator de risco, mas também as pessoas que têm depressão e têm solidão, elas suicidam mais, elas têm mais dificuldade de melhorar com o tratamento convencional. Então, solidão é outro fator de risco. Tá perto de morrer, tá limitado, dor, não consegue fazer o que ele gostava de fazer mais, perdendo as pessoas que ele gosta, os amigos, ele está se sentindo ali sozinho, se sente sozinho porque ninguém tira um tempo, só tira um tempo quando precisa, né? Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo no rádio. Aquela filha que, porque o avô não sabe mexer em celular, ele não serve, né? O avô não sabe, mas aí ela tem um filho. Na primeira noite que ela não dorme porque o menininho tá com cólica, que ela vai no YouTube e não deu certo, ou no Google não deu certo o que ela fez, ela corre pra vovozinha que não sabe mexer em celular. E a vovozinha sabe resolver a cólica. Então, os idosos, eles podem não ter a mesma perspicácia, a mesma vitalidade, mas eles têm experiência. Jamais isso é tirado. Por isso que eles são reverenciados lá no Oriente. Eles são tidos como objetos, não, mas são tidos como fontes de conhecimento, porque eles têm experiência. Aqui no Brasil, no Ocidente, na verdade, é mais um entulho, é mais uma coisa que está ali. Então eu digo, olha, tá vendo como a experiência é importante? Quem é a pessoa, por exemplo, da Covid, eu dizia muito isso. Quem é que passou por uma situação dessa? Quem tem mais experiência? Vamos perguntar aos idosos como é que foi em tal época. Eles sabiam dar. Não, meu filho, isso aqui pode ser por aqui. Eu sei que foi uma experiência não muito vivida na humanidade, mas os idosos têm experiência. Então, eles se sentem muito sós, porque as pessoas naturalmente não gostam. Tem 20 pessoas, eu pergunto muito. Mora com quantas pessoas em casa? A pessoa diz, rapaz, lá em casa eu sustento mais de 20, mas ninguém conversa comigo, eu me sinto só. Tem gente que mora com um e não tem solidão. A quantidade de pessoas não quer dizer a mesma coisa. Então, solidão é um fator de risco. Medicamentos, tem alguns medicamentos que
induzem o paciente a ter depressão. Tem algumas doenças que estão muito associadas à depressão, por exemplo, a doença de Parkinson. O paciente que tem Parkinson, a incidência de depressão é muito maior do que em pessoas que não têm Parkinson, em torno de 50% dos pacientes. Eu falei que era 15%, né? A incidência na população em geral, idosos em geral. Você tem Parkinson, ele tem, metade dos pacientes que têm Parkinson, ele tem depressão. Então, tem doenças que são fatores de risco para depressão. E a genética, né? Tem aquele paciente que a família toda diz, sou de raça nervosa, aqui na nossa região. Ele diz, não, sou de raça nervosa, minha família todo mundo, quem não toma remédio já foi pro pavilhão, quem toma ainda tem a genética que favorece bastante. Então, é também alta a prevalência de depressão e ansiedade por outros motivos que não só o envelhecimento. E um dado, Cleito, antes que você me faça uma outra pergunta que eu não queria deixar passar batido. Os idosos, eles têm muito mais risco, os idosos depressivos, de se suicidar do que o jovem. Pra você ter ideia, o adulto jovem, em média, ele tenta 200 a 250 vezes. Ele tenta chamar a atenção. Eu vou me matar. O idoso, ele tenta 4. Em cada 4 tentativas, ele... Então, quando ele decide se suicidar, ele já tem aquele pensamento, já está muito maturado, já está muito... Então, a gente tem que ter muito cuidado com idosos depressivos, porque se eles tentarem, eles geralmente conseguem. Então, mais um fator que a gente deve, tá atento. E depressão, tá atento na terceira. Depressão no idoso não é como eu lhe disse no início. Ele não vem chorando, não. O idoso quase não chora, não. Ele fica isolado, ele fica com muitos sintomas que não tem justificativa, assim, de uma doença. Essa dor que vai pra lá e pra cá, e daqui a pouco um vômito, uma dor de cabeça. Eles perdem energia, eles perdem prazer, ficam irritados. Não espere idoso chorar para você achar que ele tem depressão, não. Eles apresentam sintomas físicos, sintomas inespecíficos. E é importante a gente detectar porque, como eu falei, além do suicídio, que eles têm uma incidência muito maior de eficácia quando eles tentam, eles descompensam todas as outras doenças. Você tem idoso que tem depressão, ele também toma um remédio de depressão, tem algum remédio para dor nos ossos, ele não adere ao tratamento. Ele não tem prazer. Então, ele não vai para a ilha caminhar. Ele não tem prazer. E a caminhada ajuda o tratamento da depressão. Então, além disso, ele descompensa as outras doenças por causa da doença, da depressão. Qual a dica, Belísio, que você daria para aquele idoso que quer ter uma longevidade maior ou então a pessoa que quer envelhecer com mais qualidade? Qual a dica que você daria para o pessoal aí? Olha, se você quer envelhecer bem, quer ter longevidade com qualidade, você quer estar aos 90, do mesmo jeito que você está aos 40, fazendo sozinho o pagamento das contas, você indo para sua academia, conseguindo deixar seu neto no colégio. Siga essas orientações. A primeira delas é que nessa faixa etária você tem que, aliás, em qualquer faixa etária, a gente precisa de propósito. Ninguém merece acordar e levar carão que tem que tomar remédio e que não pode comer isso, não pode comer aquilo. O idoso ele precisa ter um propósito. Nós precisamos ter propósito. Por que é que eu estou aqui? Por que eu cuido dos meus filhos, tenho meus alunos, tenho não sei o quê. O idoso, muitas vezes, na maioria das vezes, aliás, para você viver muito, você tem que ter propósito. Você tem que ter por que é que eu vou acordar de manhã, o que é que eu quero daqui Lógico que ao longo do tempo as coisas, os propósitos, os objetivos vão mudando as metas, né? Mas você precisa ter propósito. Precisa dormir bem. As pessoas acham que sono é uma coisa ainda distante da nossa... Não. As pessoas que vivem mais e com qualidade, elas tiveram boas noites de sono. A Rainha Elizabeth, que viveu muito tempo, quase 100 anos, e era independente, a Rainha Elizabeth, a Rainha da Inglaterra. Abílio Diniz, que morreu há pouco tempo, é um idoso, muito idoso, acima de 80 anos e totalmente independente. Essas pessoas dormiram bem. Existem zonas no mundo chamadas como Blue Zones. São zonas, são áreas do mundo que as pessoas são mais longevas. Então, buscou-se por que essas pessoas vivem mais nessas regiões. O que é que elas fizeram que elas vivem mais? E uma das coisas é propósito, outra coisa é sono, bom sono, dormir bem, se alimentam bem, com alimentos
diria, nutritivos de verdade, sem ser os industrializados, muita fruta, muita verdura, legumes, diversidade. Essas pessoas têm uma alimentação saudável, essas pessoas são ativas. O maior inimigo de uma pessoa que quer envelhecer com qualidade é ser sedentário. E aí eu digo sedentário não é só a pessoa não fazer atividade física, não. Mesmo você com as limitações, com 80, 70 anos, você não querer, não se movimentar. É o maior inimigo do ser humano, é a inatividade. Seja ela com 30, você querendo envelhecer bem, seja ela com 90 anos. Em qualquer etapa da vida, se movimentar é longevidade, é independência. Se você para, você atrofia, você não anda, você cai, você... Então, atividade física, alimentação, dormir bem, controle de estresse. Falei aqui que estresse causa demência, estresse causa infarto, estresse causa AVC, estresse causa depressão. Estresse, na verdade, está dentro do contexto de transtorno do humor, depressão. Então, controlar o estresse. O que é controlar o estresse? Se você percebe que você é uma pessoa que tem algum sintoma de depressão, ansiedade ou de outra doença mental, você precisa se tratar. Seja com medicamentos, seja com terapia, seja com, por um tempo, medicamento, terapia depois de irmã, mas o estresse é inimigo do envelhecimento saudável, é inimigo de você viver muito. Controlar seu estresse é uma dica importante, é outra dica importante. Tabaco, cigarro, a pessoa quer viver mais, não pode fumar. O álcool também, se ele em excesso, ele é um fator de risco para você não beber, não fumar, dormir bem, ter propósito. Se você tem algum transtorno ansioso, você tem alguma coisa, controlar o estresse, dormir bem, como eu falei, se alimentar bem. Esse é o beabá da pessoa que quer viver mais e com qualidade. Então, para você que quer viver mais e com qualidade, tente seguir essas dicas. Você viu que eu não falei. Às vezes a gente gasta muito tempo com coisas que não valem o nosso tempo, né? Com pensamentos que não valem o nosso tempo. A gestão do tempo, o tempo de qualidade é uma coisa importante, né? Então, o pensamento de qualidade também tem que ser importante. Então, priorize isso, melhor do que você está buscando numa pílula. O que as pessoas imaginam, qual é o elixir de viver? Doutor, vim para você passar um remédio para eu viver mais. O remédio tá aí, de graça, tá? Durma bem, se alimente bem, tenha uma boa sociabilidade, redes de amigos, religiosidade. Quem crê em alguma coisa, independente da religião, ele vive mais, ele se recupera mais rápido das doenças. Quem sonha, quem tem propósito, são o que nessas Blue Zones a gente encontra as pessoas fazendo. Beleza. Eu sempre costumo fazer essa pergunta aqui para as pessoas que eu trago aqui para conversar. E a pergunta é o seguinte: nessa jornada que você teve aí de anos de profissão, com certeza você já ajudou, já impactou, já transformou a vida das pessoas. E nessa vasta experiência que você tem, qual seria uma história que você poderia contar que você diz, cara, após eu ter feito o tratamento daquela pessoa, eu recebi se você parasse hoje sua medicina, né? Assim, o que é que ficaria para a história que você poderia contar para seus filhos? Cara, isso que eu fiz já valeu a pena. São assim, diversas... Com certeza. Até me arrepio, porque a gente tem, assim, uma relação com o nosso paciente de muito afeto, né? O geriatra, ele lidar com pessoas mais experientes, com pessoas mais velhas, que elas têm muito a ensinar, a gente aprende muito, então finda criando muito vínculo, seja vínculo na agricultura, a gente que gosta de sítio, seja vínculo de como aquela pessoa está com 100 anos bem, ela tem como problemas que ele conseguiu resolver na vida dele, então a gente tem cria um vínculo muito importante. Mas realmente tem aqueles que se tornam, eu sempre digo que eu na verdade tem paciente meu que eu ganho muito mais do que ele, né? Eu sei que eu retribuo na minha forma de
de cuidar da saúde dele, de orientar os melhores caminhos do aspecto de saúde, mas do aspecto pessoal, aquele encontro que a gente tem semestralmente ou anualmente, é muito mais enriquecedor. Para mim, tem pacientes que eu digo, rapaz, e às vezes a gente perde esses pacientes, né? Perdi um paciente massa, um paciente que mexeu muito comigo. Quando a gente perde pacientes, a gente sempre mexe. Eu até digo que no dia que eu não tiver mais essa emoção, eu tenho que deixar a medicina. No dia que eu não conseguir mais sentir a dor do meu paciente, eu tenho que deixar a medicina. A medicina não é, eu digo muito isso para os meus alunos, no dia que você não conseguir mais se sensibilizar com a dor do outro, independente do hospital não ter nada, você tem que, se você não sentir nada, você tem que abandonar, procurar outro canto, porque a medicina não sei lá. Então tem aqueles que realmente a gente cria mais vínculo e quando eles partem, ou quando eles têm alguma coisa de sensibilidade assim na vida dele, a gente... então, histórias, por exemplo, como eu mando um cartão de aniversário para os pacientes, eles fazem quadro. Colocam lá, eles têm coleção das fotos do aniversário. Uma vez eu recebi a homenagem, nem sempre. Outra coisa que eu digo aos meus alunos, eu digo, você só sabe que você fez um bom trabalho quando você é convidado para o enterro do seu paciente. Quando você pode ir para o enterro do seu paciente. Se você pode ir para o enterro do seu paciente é porque você fez o seu melhor, você está com a consciência tranquila que tudo foi feito da melhor forma. Então, é um pouco meio difícil da gente imaginar, mas é a verdade. Se você não consegue ir para o enterro do seu paciente é porque você tem algum sentimento de culpa. E certa vez eu estava lá no programa de Marcos Dantas e, sem eu nem saber, a família de uma paciente que a gente tinha perdido fez uma homenagem assim absurda. A pessoa entrou no ar e falou e mandou carta. Então, essa me marcou muito. Era uma paciente daquelas pacientes massa de você atender ela, a família e tal. Então me pegou de surpresa. Assim, eu estava sofrendo com a dor, então isso me pegou muito. Pessoas que me convidam para ir para o aniversário, às vezes de 90 anos, de 80 anos. A família, pessoas que, não, mandem um áudio, meu pai só acredita se você disser, minha mãe só acredita se o senhor orientar, coisas que não tem nada a ver com a saúde. Dr. Belize, algumas vezes eles esquecem o nome do filho e não esquecem o nome do Dr. Belize. Aqueles pacientes mais antigos, que é a memória, aí os pacientes, isso emociona muito a gente, né? Ele vem no consultório e lembrou, o Dr. Belize, a única pessoa que ele lembra é você. Até eu, às vezes, ele esquece, mas lembra você. Então, assim, histórias marcantes, aí toda semana tem alguém que a gente, assim, melhorou a vida, mas, às vezes, fatos simples. Eu estava na Ilha de Santana, na festa de Santana, e uma pessoa me encontrou e disse, olha, doutor, o senhor não me conhece, eu nunca tinha lhe visto pessoalmente, só pelo rádio, mas... você deu uma dica um dia lá no rádio, eu não vou nem determinar qual foi o assunto, que é um pouco íntimo. Você me deu uma dica que mudou a vida da minha família. Eu fiz isso com meu avô e a partir daquele dia ele começou a seguir esses rumos e a vida da gente, da nossa família mudou. Então tem esses feedbacks assim, que muitas, mas esse eu acho que do programa de Marcos Dantas foi bem emocionante. Na geriatria a gente tem dos grandes motores esse da gente, do feedback. Os idosos eles são muito, eles retribuem muito assim, o que você dá para eles dão para você em troca, e muitas vezes surpreende a gratidão nessa assim, depois que morre seu pai ou sua mãe, às vezes você não tá mais nem aí para nada, né? E às vezes você recebe o convite, o agradecimento, um áudio, olha, obrigado por tudo que você, sua equipe fez, meu pai, nesses anos aí, cuidando, você teve com ele até o final. Isso chega a me arrepiar, mas isso é o que vale a pena a gente manter-se na ponta dos cascos. Eu sempre digo a meus alunos, olha, você vai ter que se manter na ponta dos cascos, a informação está aí.
Na minha época nem internet tinha, eu tinha que buscar nos livros, tá? A maior dificuldade. Hoje que a informação, fui criado desse jeito, eu não vou perder para uma pessoa que foi criada numa geração mais fácil, entendeu? Eu aproveito isso, eu tenho que estar na ponta dos cascos sempre. Mas o motor para isso é a gratidão, é o paciente que melhora, que fica bom, aquele que você fez diferença na vida dele. Então isso é o que nos motiva para manter assim. A lei da semeadura, né, padre? Você só colhe o que você planta, então você plantou bem. Eu vou até, Cleito, você me deu uma ideia de eu começar, são tantas assim histórias bacanas, bonitas, que a gente lembra, mas que eu vou começar a detalhar melhor. A gente publica muito caso de literatura com os alunos, em congressos, leva casos a apresentar, mas são casos técnicos, né? Começar a escrever isso talvez de maneira mais não técnica. Ela tá para mim, para eu lá na frente poder, rapaz, nessa época eu lembro de seu fulano de tal, que ele era pescador, ele era motorista de caminhão, aquela senhora sertaneja forte que tirava. A gente tem muita dessas pessoas. Se as pessoas hoje têm dúvida de que a mulher é o sexo frágil, é porque elas não conhecem as mulheres nordestinas. A gente tem muita velhinha que tira leite, que ela bota a ração, ela cuida de uma casa com um monte de gente. Então, essa história do sexo frágil, o povo está descobrindo agora que não é o sexo frágil, é porque nunca conheceram a mulher sertaneja, a mulher aqui do sertão. Nossas idosas são mulheres muito pouco frágeis, são mulheres sertanejas. Beleza, nos finalmente aí, gostaria de você deixasse aí uma mensagem para o pessoal que nos assistiu até agora. Ou um carão, ou um conselho, ou uma homenagem. Fique à vontade aí para os finalmente. Rapaz, como finalmente eu diria o seguinte, Cleito. A vida, eu até parafrasear um irmão meu. A vida, ela passa e passa muito rápido. Então, aproveite cada momento que você tem. O tempo de qualidade é uma coisa que a gente deve ter. Jamais perca a esperança, jamais deixe de acreditar em Deus, jamais deixe de dar atenção àquilo que realmente importa. Abílio Diniz dizia que o que importa não cabe numa página. Ele compra um caderno com muitas folhas, mas o que importa de verdade não cabe em uma folha. Então, na dúvida, você realmente isso é o que importa na minha vida, é essa reunião, esse trabalho que eu tenho que fazer. Então, acredite em Deus, tenha algum propósito, tenha alguma dê significado à sua vida, se cuide, até para você cuidar dos seus, você precisa estar bem, ninguém cuida sem estar bem. Se alimente bem, durma bem, controle seu estresse. Se você quiser ver mais, evite cigarro, evite o álcool, evite o que pode causar dano. Minha mensagem final, acho que é essa. Aproveite o momento que a vida ela passa e passa rápido. A gente está aqui, mas há 20 ou 30 anos atrás a gente estava aqui no Bar do Coreto, a gente estava em outros locais. Passa rápido. Você estava me falando do seu filho, 12 anos, sua filha, 12 anos. Eu já perdi meu pai, coisa que jamais imaginava perder. Então, assim, aproveitemos a vida como ela, com o que realmente importa. O que não importa, pensamento, coisa negativa, nada disso faz com que você viva muito, nem que você viva. Isso do ponto de vista pessoal, né? Do ponto de vista técnico, eu diria que se você quer viver mais, siga as orientações que eu dei. Se alimente bem, faça exercício, procure controlar seu estresse, durma bem, tenha sonhos, tenha propósito, tenha razão de viver. Não fume, não beba, que você vai viver muito e com independência. Bem, pessoal, eu acho aí que... Foi quase um discurso político. Mas, meu amigo, eu fico, como é que se diz, muito agradecido por todas as
as dicas que você deu aqui, todo esse aprendizado, isso aí eu vou levar para a vida, né? Muitas das vezes a gente... Todo mundo tem um pai, tem uma mãe, tem um Isso, avô, tem uma avó, e todo mundo cara, sabe que vai envelhecer. e assim, você falando e eu pensando, meu Deus, Eu vi quem seus é... olhos encher de lágrimas, Devanzão. Aí eu me coloquei no seu lugar, né? Você tem empatia, cara, eu fico imaginando o quanto é emocionante você impactar na vida do próximo, você ajudar e principalmente ter o reconhecimento, né? Muitas das vezes, eu tenho certeza que você não faz para ser reconhecido, você faz com amor, mas o reconhecimento é o que valida tudo que a gente faz. Não tenha dúvida. O paciente às vezes traz um queijo. Cara, ele pensou em você. Ele pensou em mim. Não é aquilo que ele trouxe, reconhecimento. Eu digo muito isso a meus alunos. Olha, eu ainda estou aqui porque, primeiro que eu confio muito que se eu consigo transmitir meu conhecimento, isso lá na frente vai ser transmitido. Mas tocar você, dar meu exemplo, para que você possa, num futuro, eu olhar eu enxergar em você aquilo que eu ensinei, é o grande motor da gente. Existem feedbacks também de alunos que também deixa a gente meio emocionado. Aqui lá, um está terminando o estágio, eu queria agradecer o conhecimento, queria dizer que você é meu espelho, eu me inspiro em você. Você não se preocupa só em passar o remédio, você quer saber se aquele paciente vai ter como tomar, tem alguém que faça a insulina, tem alguém que dê essa água a ele. Muitas vezes já o ambulatório da universidade termina na sexta, 6, 7 horas da noite. Eu fui deixar paciente no sítio, perdeu o carro, idoso que veio sozinho, o filho, o neto não esperou. Pode deixar, manda ele embora que eu vou deixar. Então, os alunos, eles percebem isso e dão feedbacks também. Espelhamento. Bem, pessoal, foi muito louvável, muito gratificante receber o Dr. Belísio aqui. Espero que vocês tenham curtido. Compartilhe esse conteúdo que eu acho que é de bastante valia para todo mundo, né? Como você falou, todo mundo tem um pai, tem um irmão, tem um avô, tem uma avó. E com conteúdo de qualidade é para isso, né? Para compartilhar. Meu irmão, gratidão e até a próxima, viu, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Siga aí Belísio, vai ficar aí o arroba dele. Dr. Belísio Geriatra. E é isso aí. Um abraço, pessoal. Até a próxima.